Eu quero, sem mais delongas, queria chamar a pastora Claudilene, que vai estar conosco. Aleluia. Partilha. Obrigado. As crianças vão poder sair, que elas vão ter ali o culto delas, ok? Não precisa correr. Deixa eu ligar aqui, pastor. Dá licença. Oi? Ok. Para quantos não conhecem, pastor Edemir e pastora Claudilene, somos de amigos já há 17 anos. 17 anos. Sim. Eu tinha cabelo nessa época já. Ainda tinha, né? E glória a Deus por isso, uma alegria a gente poder recebê-los e nos abençoar. O vídeo é depois da primeira e antes da segunda. Ok, aleluia. Amém? Então, com certeza seremos muito abençoados. Obrigado. Amém. Pela disponibilidade. Deixaram 3 filhas lá atrás, para trás, na Espanha, para nos abençoar aqui. E com certeza vamos ser muito abençoados. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia! Esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos, regozijemo-nos nele, né? Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas nesta manhã, que possamos nos alegrar nele, em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que alegria poder estar aqui, de verdade eu estou muito feliz, é um privilégio, de verdade um privilégio poder estar com esta igreja, poder estar com os nossos amigos de longa data, que bênção. E ver o que o Senhor tem feito neste lugar é maravilhoso, nos alegra muito, muito mesmo. E saber que o Espírito de Deus está nesse lugar, enquanto a gente adorava o Senhor, Ele estava falando, ministrando nossos corações. Que coisa maravilhosa, e de verdade, irmãos, sempre que nós temos essa responsabilidade, sempre, há uma, não sei quanto a vocês, mas o meu coração sempre dispara, sempre acelera, porque é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo também um privilégio de poder ser esse canal de Deus para as vossas vidas. E tenho orado já, penso que esse mês inteiro eu orado por esse dia, por esse momento, porque Ele sabia quem estaria aqui, Ele sabia o que realmente nós precisamos. E a minha oração sempre é essa: Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, não aquilo que queremos, mas aquilo que realmente precisamos como corpo, como igreja de Cristo. E glória a Deus por esse novo que o Senhor está fazendo. Ele está fazendo. O Senhor é um Deus de coisas novas. Todos os dias há um novo de Deus. Mas eu não tenho dúvida disso, de que o Senhor, enquanto eu orava ao Senhor, falando sobre essa conferência com o Senhor dizia, é um divisor de água na vida de muitas pessoas. E eu creio nisso, de que algo novo o Senhor está fazendo. Que vidas que estavam aí como estacionada, paralisada, estagnada, o Senhor vai levantar para cumprir o propósito dEle, porque dEle para Ele são todas as coisas, amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, irmãos, perdoa, eu não sou poliglota, né? Ou eu falo uma língua ou eu falo outra, né? E a gente está na Espanha já há 13 anos, e eu me confundo muitas vezes. Agora ficou difícil, irmãos. Eu já não falava bem o português. Aí eu fui aprender o espanhol. Agora eu já não falo bem nem português, nem espanhol. É uma batalha muito grande, mas o Senhor tem sido bom, tem nos ajudado, né? Então eu peço perdão se me sair alguns espanhóis aí, mas o Senhor é bom e eu sei que Ele vai se fazer entender, porque o nosso Deus, Ele fala conosco, amém? Abre a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 5, é o texto que o Senhor colocou no meu coração, e orando ao Senhor por essa manhã, por esse dia, eu disse, Senhor, que os nossos corações estejam abertos. Efésios 5, mas antes eu quero fazer uma oração. Pai, como é bom, Senhor, estar na Tua presença, como é bom poder ouvir a Tua voz, como é bom poder sentar na Tua mesa, Senhor. E nessa manhã nós estamos aqui para receber de Ti, ó Deus. Somos apenas a vasilha, Senhor. Somos apenas o vaso. Tu és a fonte, Tu és o tesouro, Senhor. E eu te peço que nessa manhã, Pai, cada vida que esteja aqui, e seja sensível à Tua voz. Senhor, que nós possamos ser essa boa terra, onde essa semente preciosa, a Tua semente, Tu, Cristo, a semente preciosa, quando Tu chega à nossa vida, que possa produzir, e possa produzir frutos que permaneçam, porque esse é o propósito, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Glória ao Teu nome, amém. Efésios 5,
do versículo 14 em diante diz assim, pelo que diz, eu vou ler na João Ferreira de Almeida. Se eu soubesse, eu tinha vindo com a outra, viu que o Danilo usa a Nova Tradução Vivente. Aqui não diz nova, é essa aí, transformadora, que é a nova. Mas eu vou ler alguns versículos, vai ser na versão João Ferreira de Almeida, porque eu ainda não tenho essa Bíblia, eu preciso comprar essa Bíblia nessa versão em português, eu só tenho a antiga ainda. Diz assim, esse texto, versículo 14 de Efésios 5, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai, aí eu quero que você ponha bastante atenção, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Justamente esse versículo eu traduzi aqui nessa outra versão, que diz assim, eu vou ler o versículo 15 e 16, 14 e 15, perdão, que diz assim, portanto sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus, não hajam de forma impensada, mas procurem entender o que o Senhor quer que façam, amém? O que o Senhor quer que faça. E o título dessa palavra, o Senhor me dizia, é isso, aproveite a oportunidade. Ontem nós ouvimos sobre esse novo tempo. Deus nos chamou, a Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas e nos pôs na sua luz maravilhosa, com um propósito. E o propósito é que o nome dEle seja conhecido, para que nós proclamemos a glória dEle, para que nós possamos falar daquilo que Ele é. E é interessante nós entendermos sobre esse tempo, né? E o tema é algo novo a chegar. É um novo tempo. É algo novo que o Senhor tem para nós. E que bom é quando há uma percepção, quando conseguimos entender, quando sentimos o perfume do novo, e não ficamos paralisados diante do convite do Senhor. E é interessante, em um momento de crise na minha vida ministerial, porque a gente tem as suas crises, e eu pensei que eu nunca teria uma crise. O Senhor me chamou e eu disse, eis-me aqui, eu vou morrer por ti. Quando eu cheguei na Espanha, no ano de 2013, irmãos, eu estava, isso não estava no script, mas o Senhor me fez lembrar disso agora. Eu estava na minha casa, num dia comum, era um dia normal como qualquer dia, recebi uma chamada do meu irmão mais novo, do meio, e o meu irmão do meio me disse assim, Fia, porque eles me chamam de Fia, eu tenho que te contar a bênção, consegui comprar mais uma casa, e consegui comprar mais e agora estou edificando um prédio. E ele começou a dizer aquelas coisas, aquela bênção, eu me alegrei tanto com ele, de ver esse meu irmão, é uma história linda, porque ele estava nas drogas, ele foi para o crack, não sei se vocês conhecem o que é isso, mas é a vassoura das drogas, o lixo das drogas, e ele foi para o crack. Deus chamou esse meu irmão, restaurou a vida dele, hoje ele é um pastor que serve ao Senhor, algo lindo que Deus fez, só que Deus prosperou a vida desse homem de uma maneira tão linda, e ele começou a me contar as bênçãos, e eu me alegrei, aquele dia parece que foi um encontro das bênçãos, e aí me liga o meu outro irmão, e falou, Fia, tu não sabe, agora tenho uma empresa, e estou pintando para a prefeitura da minha cidade, e é um monte de prédios, e agora eu estou construindo uma casa, 2 casas, 3 casas, já tenho 4 casas, e ele desligou o telefone, e eu me alegrei com ele, quando eu ouvi tudo isso, eu falei, Jesus, esse meu irmão mais velho, ele era um alcoólatra, olha só o currículo, e Deus chamou o meu irmão para Cristo, ele chamou para ele, transformou a vida do meu irmão, ele hoje também é um pastor, nós somos 3, né, eu e meus 2 irmãos, e Deus prosperando a vida dele, eu estava tão feliz, mas soprou um vento, e sabe quando você para assim, e você?
você tem? E eu escutei uma vozinha que disse para mim, um termo bem brasileiro: onde você amarrou o teu jegue? Para quem é brasileiro entende o que significa. Eu vou traduzir para os portugueses, não sei se vocês entendem isso, mas significa, o que você fez da sua vida? Nesse dia eu entrei numa crise terrível. Eu disse, meu Deus, eu estou na missão já há tantos anos e eu estou aqui, Senhor, olha o que eu tenho. E bom, vou resumir a história. Nesse momento de crise, o Senhor falou comigo, usou um servo do Senhor. E ele pregava sobre Pedro, quando ele estava no mar, e viu Jesus caminhando sobre as águas. Se deres tu, faz eu ir contigo. E Pedro e Jesus ouvindo aquela audácia, como seria a palavra? Aquela coragem de Pedro, disse, vem. E nessa pregação que o pastor pregava, ele dizia justamente isso. Deus, você viu as maravilhas do Senhor e disse, eu também quero. Eu posso ir contigo, Senhor. E você aceitou o desafio de obedecer. Quando ele disse, vem. E ele perguntava, você sabe por que Pedro afundou? E todo mundo tem aquela resposta, porque Pedro duvidou, porque Pedro viu o vento. E esse pastor disse, não, Pedro afundou porque ele pisou nas águas. Todas as pessoas que aceitam o desafio vão ter momentos, mas não se esqueça, Ele está nas águas, Ele não te abandonou. Todo mundo conta a história de Pedro, e Pedro afundou, e Jesus foi lá, levantou e parou aí. E todo mundo conta como fosse uma história de, que vergonha, mas ninguém conta o final da história, que diz que eles foram caminhando os dois juntos, até o barco. E o Senhor começou a dizer para mim, é justamente isso, quando um aceita o desafio. E às vezes o desafio vai parecer ser louco, algo difícil, algo de renúncia, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Mas uma coisa é certa, você vai viver o que ninguém viveu. Você vai viver coisas que são para poucos, melhor dizendo. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai andar sobre as águas. Naquele momento o Senhor falava comigo, Claudilene, você aceitou o desafio, mas não se preocupe, eu estou aqui, eu vou te levantar. Eu continuo contigo. E glória a Deus por isso, irmãos, que maravilhoso é aceitar o desafio de Deus. E a mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã é justamente sobre isso. Não perca a oportunidade, não abra mão aproveita ao máximo as oportunidades. Deus falou conosco e tem falado conosco neste lugar, que é um novo tempo. E o que vamos fazer diante desse novo tempo? O Senhor diz, vem, e você fica olhando, será? Deixa eu fazer as contas aqui, deixa eu ver se tenho tempo, deixa eu ver se é possível. O Senhor não quer que façamos conta, o Senhor quer que confiemos nele, que nos lancemos nos braços do Senhor, para poder experimentar o que é andar sobre as águas. De verdade vai ter momentos em que vamos pensar, e agora, Senhor? Mas Ele nunca vai deixar, Ele disse, vocês vão ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e os sinais seguirão aos que creem, mas eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então existe o tempo normal, esse tempo que a Bíblia chama de cromos, que tem a ver com dia, com hora, com tempo, com esse tempo normal. Mas existe o tempo que a Bíblia também fala do Kairos, que é esse tempo, é uma temporada, uma estação, um novo tempo, é esse tempo perfeito de Deus. E eu creio que há um Kairos neste lugar, um tempo perfeito de Deus. Irmãos, é como se está passando, não sei, eu nunca surfei. Alguém já surfou aqui? Alguém já fez surf? Não, ninguém? Bom, mas eu conheci alguns amigos que surfavam e ele dizia, você tem que esperar. E quando você vê a onda perfeita, se lança. É mais ou menos assim. Escuta, para, põe atenção e escuta a voz do Senhor.
E não pensa duas vezes, se lança nos braços dele. E você vai viver o que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Glória a Deus por isso. E aí uma história que ilustra isso bem. A gente já vai aí para a Bíblia. Peraí, não vou só ficar contando história aqui não, hein? Eu quero que vocês entendam isso. No começo do século XX, para os japoneses, o imperador era como um deus. O imperador, o que ele falasse, tá ali, eu vou cumprir, eu vou fazer. Era como um deus. Na Segunda Guerra Mundial, eles foram derrotados por um exército aliado. E nessa guerra, morre o imperador no Japão. E os japoneses se dobram diante daquele general, que era a guerra com os Estados Unidos e Japão. Eles se dobram diante daquele general, e o nome desse general é Douglas MacArthur. Esse general, quando viu os japoneses todos ajoelhados diante dele, ele era crente, ele era um cristão. Ele falou, opa, isso é uma oportunidade, isso é uma onda, não posso deixar isso perder. E ele mandou uma carta, ou melhor, várias cartas, para todas as missões nos Estados Unidos, falando, esse é o momento, é a oportunidade, o Japão está preparado para um avivamento. Ouvimos ontem aqui, vem um avivamento, o Japão está preparado para um avivamento, e mandou carta para todas as missões nos Estados Unidos. E sabe o que aconteceu, irmãos? Enviaram 3 missionários. 50 anos depois, o Japão tem como Deus o dinheiro, o lugar com o índice mais alto de suicídio, um país do maior número de ateus. Eles tiveram uma oportunidade e não abraçaram essa oportunidade. O que o Senhor está nos dizendo é que Ele está abrindo uma porta hoje aqui nesse dia, nesse tempo de conferência, para que nós possamos entender que há uma porta aberta. E Deus está falando com você, está falando comigo, e eu lembro, irmãos, há 29 anos atrás, eu estava faltando 15 dias para entrar na universidade. E o meu sonho era ser advogado, era o sonho do meu pai, mas era ele acabou inculcando isso na minha cabeça. Você vai ser advogado, vai ser minha advogada, vai ser minha... Eu disse, ok, você. Faltava 15 dias, era um culto como esse. Havia muita gente, como umas 500 pessoas. E aquele pastor que estava pregando olhou para mim, era uma multidão, e disse, essa moça de vestido vermelho. E eu olhei para trás, ele disse, não, você mesmo que olhou para trás. E eu, sim, põe-se de pé. Hoje o Senhor está te chamando para missões. E foi mais ou menos nesse mês de outubro que eu estava indo para o Peru. Depois de 5 meses, eu estava indo para o campo missionário. Eu vi a onda e disse, opa, sem entender o que vinha pela frente. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. Faz 29 anos, irmãos. Meu primeiro campo missionário foi no Peru, logo a gente veio para Portugal, logo a gente foi para a Espanha. E eu posso dizer, glória a Deus, porque eu pisei nas águas. É verdade, houve dias que eu pensei que ia, mas eu vi a mão do Senhor. Eu vi a mão do Senhor me levantando. Eu vi a provisão do Senhor chegando. Eu vi a libertação do Senhor nas vidas. Eu vi vidas que pareciam ser impossíveis ser transformadas, sendo transformadas pelo poder de Cristo Jesus. Não sei se você está entendendo, mas é uma oportunidade. Uma oportunidade que Deus te dá. E é interessante, irmãos, que enquanto estava o primeiro louvor aqui, o Senhor começou a ministrar no nosso coração, e a gente pensa que todos os dias a gente tem que renunciar, a gente já renunciou tudo, melhor dizendo, né? Principalmente os pastores, muitas vezes, já renunciei meu trabalho, já renunciei isso, já renunciei aquilo, para poder servir ao Senhor, mas cada dia é uma renúncia, cada dia algo mais, que o Senhor quer que a gente ponha de lado, para que Ele seja o centro, a prioridade, Ele esteja em cima de todas as coisas, em cima de todas as coisas, em cima de todas as coisas. Há alguma coisa que está aí em cima, que está ocupando o lugar de Deus na sua vida, Ele está falando contigo nesta manhã, Ele quer estar em cima de todas as coisas, por isso Ele é soberano Deus, Ele quer estar em cima de todas as coisas. Hoje é manhã de renúncia.
É manhã de perder. Jesus falou, alguém quer salvar sua vida? Pronto, vem, perde ela. E você vai ter vida eterna. Não há tesouro mais grande, irmãos. Aproveitem a oportunidade. Há um chamado de Deus. E Jesus, estávamos falando na hora do café sobre isso. E o único pedido de oração de Jesus. Não há outro pedido. O único pedido que ele faz: rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhar. Porque ele sabia quão apegados, quão enraizados estamos nesse mundo, com as coisas dessa vida, quão enraizados, e quão difíceis são pessoas que entendam o tempo de Deus perfeito, e que deixa passar a oportunidade, E o Senhor falava comigo ontem aqui nesse culto, na reunião da noite. O Senhor me dizia: eu vou fazer tantas coisas aqui. Eu não sei se você quer fazer parte disso, mas aproveita para dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, aonde o Senhor me quer nesse lugar, no teu reino. Cantamos: vem o teu reino, Senhor. Como é feita a tua vontade no céu, faz aqui, na minha vida. Não há lugar para minha vontade, é para a tua, Senhor. Amém? Que o Senhor faça o que Ele quer de nós. Irmãos, é triste saber que o lugar mais rico do mundo... Alguém sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Aonde? Irmão, tu respondeu. Eu pensei que ninguém sabia. Ele sabe. No cemitério. Quantos talentos enterrados. Quantos talentos enterrados para sempre. Quantos missionários que nunca pregaram. Quantos pastores que nunca ensinaram. Quantos evangelistas que nunca evangelizaram. Quantos adoradores que nunca adoraram. Enterrados para sempre. Hoje tu tem uma oportunidade. De repente está enterrado, mas não é para sempre. Tu pode dizer assim: não, Senhor. Quando vem o Senhor da vinha, Ele vai prestar conta. O nosso Senhor, Ele vai vir prestar conta com nós. E nós não vamos: Senhor, eu te conhecia, eu sabia que ia ser difícil. Não fiz nada não, só enterrei aqui. Não, irmãos, vamos dizer: aqui está, Senhor. Eu não vou chegar diante de Ti com as minhas mãos vazias. Eu quero entregar toda a minha vida, todos os meus planos, todos os meus sonhos para Ti, Senhor. A partir de agora, como ouvimos ontem, não é uma... Como que era a palavra que você usou? Não é uma parceria. Aqui eu não pinto nada, irmãos. Glória a Deus por isso. Nós não pintamos nada. Ele é o Senhor de todas as coisas. Glória a Deus. E às vezes, me deixa assim tão triste imaginar que há pessoas que não tiveram esse conhecimento que nós temos. Do Senhor. A revelação de Cristo. E não perderam a oportunidade. A Bíblia conta de um homem. E eu quero falar sobre ele. Isaías 45, habla de um rei, fala de um rei. Um rei que era ímpio. E a Bíblia deixa muito clara que ele não conhecia a Deus. Mas Deus se revelou a ele e disse: eu te criei, Ciro. Eu te criei com um propósito. E você vai ajudar a edificar a minha casa. Aleluia. Isaías 45, eu tenho que ler esse texto, porque esse texto me impacta. Quando eu vejo um homem ímpio, que viu a onda e não deixou perder, que viu o chamado e obedeceu a ordem de Deus, e não conhecia a Deus, e você conhece a Deus, e aí está parado de braços cruzados. Nesta manhã o Senhor disse: levanta-te, não perca a oportunidade. Deus te trouxe para esta nação com um propósito. Deus está falando, irmãos. Deus está falando nesta manhã. Deus te trouxe aqui, não foi para ficar rico, não. Se vem a isso, amém. Mas o propósito dele é o nome dele ser conhecido através da sua vida. Glória a Deus. Isaías 45 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido. Eu sou apaixonada por esse texto, que eu vejo Deus fazendo. E nessa manhã o Senhor vai fazer. Assim diz o Senhor ao meu ungido, o Ciro. Ungido. Cara, nem era crente, mas Deus havia escolhido. Ungido é escolhido. Ungido é aquele que o Senhor pôs os olhos. O Senhor está olhando.
Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita, para obter as nações ante a sua face. Deus falou, eu vou te prosperar, Ciro. Você vai vencer todas as guerras. Eu vou te fazer um homem muito grande, conhecido entre as nações. Mas tem um propósito, não é porque você fique lá, opa, eu sou o Ciro. Eu sou o Ciro, eu sou o cara. Não, não, não. Aleluia. Versículo 2, irei diante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedacerei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, por amor do meu servo Jacóias e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que tu não me conhecesse. O mais lindo, irmãos, que Deus falou de Ciro 130 anos antes dele nascer. Ciro não tinha nem nascido e Deus já tinha um plano para ele. Assim como nós, Efésios capítulo 1 diz, antes da fundação do mundo, Ele te escolheu e te nomeou. Ele te escolheu para a glória do seu nome. Será que você pode repetir isso? Eu fui escolhida para a glória do nome do meu Deus. Esse é o propósito, irmãos, e Deus escolheu a Ciro, diz versículo 5, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Deus já tinha escolhido ele, para que saiba até o nascente do sol, e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço estas coisas. Deus estava dando essa revelação a Ciro, isso chegou no ouvido dele. Ele ficou sabendo, Deus já sabia meu nome, Deus me escolheu, Ele fez eu ficar esse rei poderoso. Mas não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com Ele. Ele fez porque Ele quis que a minha vida fosse um canal de bênção. E é interessante, irmãos, nós vamos ler o livro de 2 de Crônicas, capítulo 36, versículo 23. Aí há uma palavra do próprio rei Ciro, quando ele reconhece o propósito de Deus na vida dele. Olha o que ele diz, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, quem há entre vós de todo o seu povo, suba e o Senhor seu Deus seja com ele. A palavra do Senhor diz que o próprio rei Ciro, ele reconhece, Deus me fez próspero dessa maneira, para que eu pudesse edificar a casa dele em Jerusalém. E foi o que Ciro fez, irmãos. Ciro falou, estou aqui à disposição, o que vocês precisam. Vou dar tudo o que vocês precisam. O livro de Ageu, capítulo 1 e capítulo 2. Deus fala com o povo, edifiquem a minha casa. Eu vou dar tudo o que vocês precisam. Porque às vezes nós temos excusa. Como, Senhor, eu vou fazer? Nós estamos 70 anos na Babilônia. Nós não temos nada, mas eu prosperei um rei ímpio, um rei que não me conhece. E ele já sabe que tudo o que eu fiz, ele reconheceu. É para prosperar o meu povo, para que minha casa seja edificada. E sabe o que o povo fez, irmãos? Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ageu capítulo 1 e capítulo 2 diz que eles começaram a fazer as suas casas. Eles tinham casas bonitas, começaram a edificar suas próprias casas. Estava vindo a onda e eles não pegaram. A oportunidade chegou e eles não fizeram. Amados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque às vezes estamos dando desculpas. E dizendo para o Senhor, mas eu não tenho condição, não se preocupe, eu vou diante de você. Eu vou dar o que você precisa. É como dizia uma certa amiga minha missionária, a gente põe o pé e Deus põe o chão. É assim, você tem que levantar e dizer, eis-me aqui, não se preocupa, confia nele, porque Ele é a provisão, Ele é o socorro, Ele é o abrigo, Ele é a força,
Ele é a sabedoria, Ele é tudo que nós precisamos. Disse Paulo, em Jesus está toda a plenitude. Em Jesus somos completos. Que vai faltar na vida daquele que ama o Senhor. Em Jesus somos completos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E é tão maravilhoso, irmãos, é tão maravilhoso. Mateus, aqui já foi lido esse texto, eu vou repetir. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E é interessante ler com vocês Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Quer saber, está em português, eu não manejo ela tanto, então ela vai se perdendo as coisas aqui. Primeiro vamos ler o versículo 5 do capítulo 1, que eu quero que vocês entendam, porque era aquele momento, todas as oportunidades estão aí, o rei Ciro tem tudo que a gente precisa, edificamos a casa do Senhor. Diz assim o versículo 5, ora pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Põe atenção nessa palavra, porque vai repetir várias vezes considerar. E quando o Senhor diz para considerar, se considere. Põe atenção. Considerar é examina atentamente. Examina atentamente. Olha o que o Senhor diz. Olha bem o vosso passado. Vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo um buraco sem fundo. Uma bolsa rota. Um bolso furado. Seria mais ou menos isso. Você está recebendo e nada fica, nada retém. Enquanto eles estavam pensando só em si mesmo, enquanto eles só pensavam nele mesmo, nada acontecia. Era só cansaço, era só cansado, canseira, era só canseira. Pensa, trabalha, planta e não colhe, trabalha, o dinheiro não dá. Não sei se você está se identificando com isso. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Põe Deus como prioridade na sua vida. Põe Deus como prioridade na sua vida. Eu ontem escutava uma irmã, põe Deus como prioridade na sua vida. Você vai ver. Aí agora a gente vai para o capítulo 2. Aí o povo falou, não, vamos abrir o olho. Vamos obedecer a Deus. E começaram a edificação da casa. Começaram a fazer aquilo que o Senhor queria que eles fizessem. Estavam aproveitando o tempo. Esse é um novo tempo, nós vamos ver a glória do Senhor. Versículo 18 do capítulo 2. Olha o que acontece aí. Considerai outra vez. Põe atenção. Examina atentamente. Porque Deus, Ele sabe que nós somos pessoas inteligentes. Né? Que somos um ser pensante. Isso é uma bênção. Por isso que Deus fala, olha só, vocês começam a servir a vocês mesmos. Vê só, nada funciona. Nada funciona. Parece que tudo dá errado. Agora comecem a pensar em mim primeiro. Comece a fazer para mim primeiro. Comece a servir a mim primeiro. O evangelho é isso, irmão. É renúncia. É deixar de pensar em si mesmo. É uma anulação total. Já não vivo eu. É Cristo que vive em mim. É nesse nível que Deus quer. Cristo tem que ser formado de tal maneira que já não tem mais espaço para Claudilene. Glória a Deus por isso. Senhor, que tu cresça, que eu comece a me buscar e eu não me encontre. Que eu não me encontre mais. Porque no mundo é diferente. Não já reparou quando uma pessoa está querendo desviar, que ela começa a dizer assim, que eu tenho que pensar em mim. Ou o matrimônio quer separar. Não, que eu tenho que ser feliz. Discurso do diabo, irmão. Foi o que ele faz com Eva e com Adão. Anda, você vai crescer. Você vai prosperar. Você vai ter tudo o que você quer. Agora o evangelho de Jesus é, quer vir em pós de mim? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me.
Esse é o Evangelho de Jesus, maravilhoso Evangelho de Jesus. Agora vamos aqui ao versículo 18 de Ageu 2, diz assim: considerai, põe atenção, eu vos rogo desde esse dia em diante. No dia que vocês tomaram a decisão de construir a minha casa, Deus falou, desde esse dia, desde o 24º dia, foi o dia que eles decidiram, falar, a partir de agora a gente vai começar. Deus fala, olha o que aconteceu esse dia, eu não sei como é que foi, irmão, não tem esses detalhes todos, mas eu imagino que no dia que eles falaram, vamos começar a fazer a obra de Deus, o chefe chegou e falou, aumente teu salário hoje. De repente aquela árvore que não dava fruto, meu Deus, mas desde quando ele está dando fruto? As coisas começaram a mudar, porque o que diz a palavra de Deus diz assim, olha, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas, olha bem, considera, examina com atenção, irmãos, vocês não vão experimentar, se vocês não provarem, obedecer o Senhor e ver o cuidado, a providência, o amor de Deus, aleluia. Mas não pensa só nisso não pensa no cuidado, na providência, no amor, pensa no querer agradar o seu Senhor. Diz assim, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Antes não tinha nada, e olha agora, desde este dia, eu vos abençoarei. O Senhor tem um prazer, amados, prazer em abençoar o seu povo, prazer em fazer prosperar o seu povo. Mas quando nós entendemos, Senhor, tudo que o Senhor deu, tudo que o Senhor me deu é para ti, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, é o que diz. Podemos ler 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos. Deus te criou para Deus, para Ele mesmo, para a glória do nome dEle. Será que você pode entender isso? Você pode dizer amém? Eu fui criada para a tua glória, Senhor. Estamos nessa terra, irmãos, não é para buscar os nossos sonhos, mas é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. E esse novo tempo vai chegar na nossa vida quando a gente entender que a nossa vida não é nossa, que esse tempo já não é mais nosso, porque Ele é dono do tempo. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 36. É o que a Bíblia diz, irmão. Não há outra maneira, não tem como viver de outra forma. É dessa maneira que o Senhor quer que a gente viva. Diz aqui, assim quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Ele tem que ser glorificado. Ele tem que ser glorificado. Que maravilhoso. Que Ele seja glorificado na nossa vida. Que maravilhoso. Aleluia. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36 diz assim. Porque dele, por meio dele, por meio dele, tudo que você tem, tudo que Ele te deu, foi por meio dele. Porque dele, por meio dele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse dia eu escutava um irmão que estava na nossa igreja, uma irmã, na verdade, ela estava pregando. E ela falava que, como a gente anela, né? Eu quero ter uma coroa. Eu quero ter uma coroa, eu quero ter uma coroa. Senhor, eu quero ter um monte de pedrinho na minha coroa. Essas histórias, não? O Senhor nos dará uma coroa, é verdade, coroa de justiça. E a Bíblia fala sobre isso, está nas mãos dele, Ele vai entregar. Mas é interessante que a Bíblia fala dos anciãos que estão no céu, que adoram todo o tempo. E eles tiram a coroa e entregam ao Senhor. E é isso que o Senhor quer, que a gente entenda isso, que tudo que Deus fez por meio da nossa vida é para a glória dEle. A gente tem que ter essa ideia no nosso coração, chegar lá no céu e dizer, está aqui, minha coroa é para ti também, Senhor, porque a ti seja a glória, a ti seja a honra, a ti seja o louvor, somente a ti. Glória a Deus.
Esse versículo 36, ele proclama a soberania absoluta de Deus. Nós falamos tantas vezes, o Senhor é soberano, tu és soberano. Ele proclama a soberania de Deus. E já foi a hora, Jesus. O relógio luta contra mim. Pero bueno, vamos seguir aqui. Já me deram liberdade. Aleluia, agora eu lembrei. Aleluia. Diz assim mais, e eu quero concluir isso. Que importante é caminhar com gente que entende de tempo. Que entende o kairos de Deus. Que importante, porque você vai ter pessoas no teu caminho que vão querer te desviar do propósito. Não, você tem que pensar em você. Não, essa coisa de tem que trabalhar domingo. Cuidado com esses convites. Não, e não só isso, e quantas coisas que nos estão alerrando, nos deixando longe de Deus, nos distanciando de Deus. Irmãos, nada pode se oponer, nada pode estar entre nós e Deus. A nossa comunhão com Deus, como escutamos ontem aqui, tem que ser assim, entrelaçada. Já não vivo eu. E quantas vezes falamos isso e não entendemos essa verdade? Não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor. Senhor, é a tua vontade na minha vida. A Bíblia fala de Davi. Davi é esse guerreiro que vencia as batalhas, que vencia as guerras, que Deus dava os inimigos nas mãos dele. Mas a Bíblia diz no livro de 1 de Crônicas, capítulo 12, versículo 31 e 33, não vamos ler, mas você pode ler em casa, anota aí, que havia pessoas, um grupo, e não era pequeno, não, era de muita gente, que eles eram especialistas no tempo. E eles viam um momento exato. Eu fico imaginando, como é que eles sabiam? A Bíblia fala que eles eram homens, não dobre. Essa é a palavra? Não eram duplo. Não eram, porque você vai ler aí, você pode ler, está escrito em 1 de Coríntios 12, do 31 ao 33. Ele disse, eles não eram de um coração dobre. Eram pessoas convictas a quem servia, somente a Deus. Então eles consultavam o Senhor e diziam, vai agora, Davi. E Deus dava vitória. Eles viam qual era o momento exato, o kairos de Deus, o momento exato. Que bom, irmãos, é ter pessoas que nos faz ver, é o momento, não perca a sua oportunidade. Pessoas que te incentivam a servir ao Senhor, a amar ao Senhor, a entregar. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Esther também tinha um primo, o tio, que ele sabia bem o tempo. Ele olhou para ela e falou, Esther capítulo 4, versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol, 4:14, Esther 4:14. Pois se de todos, Mardoqueu falando com Esther, olha a oportunidade que você tem agora de fazer a vontade de Deus. Se de todo te calares agora, de outra parte, você não é insubstituível. Eu não quero perder, Senhor, o que tu tem para mim. Eu não quero, Senhor, que outro faça aquilo que era para eu fazer. Eu não quero, Senhor. De outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e tua casa, teu pai, perecereis. E quem sabe, não foi para esse tempo, quem sabe não foi para tal tempo como este, que chegastes ao reino. Deus fez ela rainha. Não era simplesmente porque ela era para ter um montão de likes, não. Deus fez ela rainha para livrar o povo de Deus, para ser o socorro. Agora, pensa sobre isso, amados. Há um desafio de Deus nessa manhã aqui. Você está pensando só no seu, só na sua casa. Deus tem que ser o primeiro na nossa vida. Se disponha, não espera o pastor dizer, vem, faz isso, eu preciso de você. O Senhor está falando contigo nessa manhã. Aproveita a oportunidade, você foi criado para a minha glória. Chega para o pastor e diz, eis-me aqui para limpar, cozinhar, passar o que for necessário. Eis-me aqui, eu quero servir a Deus. Por isso Jesus falou, eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive preso e nunca me visitaste.
E os discípulos se quedaram surpreendidos e disseram: quando isso passou, Senhor? Nós estamos aqui para te servir todo o tempo. Quando não fizeram um desses pequeninos, quantas oportunidades de servir a Deus nós temos diariamente. Diariamente de servir a Deus. Rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores. Hoje é dia de tirar o talento enterrado, tem oportunidade. Você tem essa oportunidade de tirar esse talento enterrado. Aleluia. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol, de que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha. Isso me dá tanto consolo em Deus, irmãos. Saber que Ele não precisa da minha força, da minha ligeirez, Ele não precisa da minha dinâmica, Ele não precisa de nada. Porque Ele pode fazer tudo, ainda que eu não existisse, Ele segue sendo Deus. Ele diz na sua palavra: se eu tivesse fome, eu não te pediria de comer. Ele não precisa de nada, mas nós temos a oportunidade de servi-lo, de honrá-lo, o Criador do universo, aquele que nos salvou para a eternidade, aquele que entregou o melhor de tudo que Ele tinha ao seu próprio Filho. Haja, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não se importou ser igual a Deus, Ele deixou tudo e disse: eu vou abraçar essa oportunidade. Pai, você quer? Eu vou, Pai, eu vou, Pai. E Ele disse: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou. Eu não falo as minhas palavras, senão a palavra daquele que me enviou. Ele é o nosso maior exemplo, amados. Aonde está passando hoje aqui uma oportunidade, um novo tempo de você viver 100% para Deus, se gastar para o Senhor, dizer para o Senhor: toda a minha vida para ti, Senhor. Voltei-me e vi debaixo do sol, Eclesiastes 9:11, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, aleluia, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Não há desculpa. Eu nunca tive uma oportunidade na igreja. Há um mundo inteiro para servir o Senhor. Eu quero crescer na igreja. Eu quero crescer em Cristo. É em Cristo que nós temos que crescer, amados. É em Cristo que nós temos que crescer. É para Cristo que tem que ser a nossa vida. A oportunidade ocorre para todos. E esse é o tempo, Deus está falando. Eu tenho certeza que Danilo e Diana estiveram orando junto com a equipe. Senhor, qual é o tema dessa conferência? Qual é o tema dessa conferência? Deus disse: é uma oportunidade nova. É um tempo novo. É um tempo novo que eu tenho para a minha igreja. Amados, que nesta manhã nós possamos nos levantar para o Senhor. Nos levantar para o Senhor. E eu termino lendo, é interessante que nós começamos lendo Efésios. Capítulo 5. Desperta, tu que dormes. E eu vou terminar lendo o versículo, termino com esse versículo, Romanos 13:11, que diz assim: e isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, de que quando nos tornamos crentes. Cristo está voltando, irmãos. Cristo está voltando, irmãos. Essa é a oportunidade, esse é o tempo. Despertamos do sono. Eu quero pedir que você se coloque de pé. Eu quero fazer um desafio com essa igreja, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Há muitos talentos aqui, muitos talentos que estão enterrados, ninguém nem sabe. Mas Deus já está falando no teu coração que Ele quer essa entrega. Ele quer ser o primeiro nessa área da sua vida. E eu quero orar por você. Aquelas pessoas que estão entendendo que é a oportunidade, que esse é o momento. É o momento de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero orar por você. Pessoas que hoje querem abraçar essa oportunidade e dizer para o Senhor: usa a minha vida como tu queres. Eu quero perguntar se você quer vir aqui à frente para que eu possa orar pela tua vida.
você possa discernir esse tempo, que você possa discernir esse momento que está nascendo na sua vida hoje aqui, que você possa dizer para o Senhor, chega de desculpas, chega de desculpa, como diz o brasileiro, esfarrapadas, já não, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que nos convence de tudo, não só do pecado, do justiça, mas desse juízo. Sim, Senhor, Tu nos convence. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu está tocando os nossos corações. E nessa manhã, Senhor, Tu está levantando contigo, Senhor. Senhor, Tu vai desarrolhar, Tu vai desenvolver esses talentos, Senhor, que estão aí enterrados. Senhor, essa vontade, essa ânsia de querer ser conhecido nesse mundo acabou a partir de agora. O nosso desejo é que Tu seja conhecido, que Tu seja conhecido, que o Seu nome seja exaltado através das nossas vidas, Pai. Tu está vendo aqui os corações, Tu está vendo aqui as vidas, Senhor. Aleluia. Aleluia. Enquanto você adora ao Senhor, enquanto você entrega ao Senhor, nesse momento os irmãos vão estar adorando. Eu quero orar por vocês, eu quero ministrar sobre as vossas vidas. Eu vou descer aqui pedindo ao Senhor que o desejo do Teu coração Ele está escutando os nossos corações. Aleluia. é que eu vá mais além. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Que eu cresça, amadureça em minha fé, que aprenda a depender e confiar. Ele recebe a tua entrega. O desejo do Teu coração é que eu vá mais além. Que eu cresça, amadureça em minha fé.